Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma segunda-feira. Hoje é dia 21, né? 21 de outubro, é isso aí? 21 de outubro do ano de 2024. E você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador desse canal. O canal tem por objetivo aí trazer conteúdo a respeito de espiritualidade, sobre física quântica, sobre vibração, sobre energia, sempre com a proposta aí de auxiliar no nosso autoconhecimento, né? Na busca do nosso autoconhecimento, do nosso despertar, temas aí relacionados a esse assunto. Nesse início de canal, o canal tem 4 meses, né? Somos aí bem novos. Nesse início de canal, a gente começou aí com a leitura de alguns textos. Então a gente começando com a leitura da Bíblia Peshitta, que a Bíblia é traduzida diretamente do aramaico. Então todas as segundas e quartas aqui na Twitch, às 9 da manhã, a gente faz a leitura da Bíblia Peshitta. E às sextas-feiras, também às 9 da manhã, a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos, para trazer esse conteúdo, mostrar para vocês, para quem não conhece, o caráter científico dessa obra, né? Todo o embasamento aí que fez, né, na verdade, que fez conduzir o trabalho de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita, né? Então, assim que a gente tem começado esse canal, claro que a gente também tem, a gente faz aqui assim a leitura ao vivo na Twitch, mas depois esses vídeos eles são subidos no nosso canal no YouTube, no Conexões.crenças, né? A gente trata o vídeo com legenda e coloca ali no canal do YouTube. E também a gente faz alguns cortes e coloca no nosso canal no Instagram, Conexões.crenças no Instagram. No Instagram a gente também tem algumas outras publicações que a gente faz eventuais, alguns cortes e alguns outros posts, né, relacionados ao assunto, e também a leitura diária de salmos. Então, todas as manhãs a gente faz a leitura de um salmo, e a gente coloca lá no Instagram para vocês. Então, vai acompanhando, que ali todas as manhãs tem a leitura de um salmo para iniciarmos aí o dia energizados. Além disso, a gente também tem no Instagram, lá no link da bio, um link que você vai conseguir ter acesso a um e-book ilustrado do livro de Êxodo. Então, conforme a gente está avançando na leitura da Bíblia Peshitta, a gente vai lançando aí os livros, os e-books ilustrados dos livros. Então, já tivemos o livro de Gênesis e agora estamos lá com o livro de Êxodo. Então, baixa lá o livro de Êxodo no link da bio para você colecionar. Se por acaso você não baixou do Gênesis e quiser baixar ainda, me manda um direct que eu te encaminho o link, ok? Então, é isso. Antes da gente começar a leitura de hoje da Bíblia Peshitta, queria falar também da Cliva Digital. Cliva Digital é nosso parceiro nesse projeto. Então, eles são responsáveis aí da parte de backstage do canal Conexões e Crenças, então, na gestão aí do canal no YouTube, do canal do Instagram, na Twitch, na criação de conteúdo, na criação também dos e-books, na roteirização, nos cortes, algumas edições. Então, se você está procurando aí um parceiro da parte digital, algum projeto seu que está engavetado, recomendo aí conversar com o pessoal da Cliva Digital no Instagram deles, que é @clivadigital, ou no site www.clivadigital.com.br. Isto posto, vamos dar início à nossa leitura do dia. Então, vamos lá. A gente está aqui no livro de Números, no capítulo 24 do livro de Números, tá? A nossa ideia é, nessa semana aqui, a gente conseguir finalizar o livro de Números, tá bom? Tem mais pouquinho aqui, assim, mais umas 10 capítulos para ler, 12 capítulos para ler, tá bom? A gente consegue dar uma gás aqui e avançar aqui para a gente finalizar a leitura do livro de Números essa semana, ok? Então vamos lá. Quem vai acompanhando os vídeos anteriores, quem está chegando aqui agora, vai acompanhando os vídeos anteriores que você vai pegar o fio da meada, tá bom? Então vamos lá. Falando
Bilã profetiza pela terceira vez. Bilã, né? Tem algumas diferenças de nomes aqui da Peshitta para a Bíblia mais conhecida aqui no Brasil. Então, ao perceber Bilã que parecia bom aos olhos de Maria bendizer a Israel, não foi, como em outras ocasiões, buscar augúrio, mas pôs seu rosto em direção ao deserto. Então Bilão levantou seus olhos e ao ver Israel acampado, versículo 2. Então Bilão levantou os seus olhos e ao ver a Israel acampado, tribo atrás de tribo, o espírito de Alahá veio sobre ele. E alçou sua voz dizendo: Bilão, Bar Peor, tem dito, o homem cujos olhos estão abertos tem falado. Quem ouviu as palavras de Alahá, ele tem dito, o que teve uma visão do Alahá enquanto estava caído, mas com seus olhos abertos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, suas moradas, ó Israel. Se estendem como os vales, como jardins junto ao rio, como o tabernáculo que Maria plantou, como cedro junto às águas. Um homem surgirá dentre os seus filhos, e a sua descendência entre as muitas águas será mais exaltado que o rei Agag, e o seu reino será engrandecido. O Alahá, que com o seu poder e sua grandeza os fez sair do Egito, consumirá as nações que os odeiam. Seus ossos quebrará e cortará os seus lombos. Encurvou-se e se deitou como leão, um filhote de leão. Quem o levantará? Benditos os que te bendizerem, malditos os que te maldizerem. Bilã profetiza pela quarta vez. Então se acendeu o furor de Balaque contra Bilã, e batendo as suas palmas, Balaque disse a Bilã: Eu te chamei para amaldiçoar os meus adversários, mas eis que tu os enchestes de bendições estas 3 ocasiões. Agora vai embora, vai-te para a tua terra, porque embora seja verdade que eu disse que te honraria, eis que Maria te privou das honras. Mas Bilã respondeu a Balaque, dizendo: Eis que também os mensageiros que tu me enviastes eu disse: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata ou ouro, eu não poderia transgredir o mandato de Maria para fazer bem ou mal de meu próprio coração. Mas bem falarei o que Maria me diga. Agora eis que partirei até a minha terra, mas venho para te advertir o que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. E alçou a sua voz e disse Bilã Beor: Bendito o homem cujos olhos estão abertos, tem falado. Quem ouviu as palavras de Alahá e conhece a sabedoria do Altíssimo, ele tem dito o que teve uma visão de Alahá enquanto estava caído, mas com seus olhos abertos. Eu o tenho visto, mas não agora. Eu contemplarei, mas não está próximo. Resplandecerá a estrela de Jacó e surgirá um príncipe de Israel e destruirá o poderoso de Moabe e sujeitará a todos os filhos de Sete. Esse trecho aqui, esse versículo 17, está em vermelho. Quando o texto está em vermelho é porque se refere a Jesus. Então aqui ele está prevendo, né? Versículo 18. Edom será a sua possessão e Seir a possessão dos seus adversários será dele. E Israel obterá poder. De Jacó descenderá e aniquilará o que escapou da cidade. Quando viu Malique, alçou sua voz, dizendo: Malique é o chefe dos povos, mas o seu fim será destruição para sempre. Depois viu os queneus e, alçando sua voz, disse: Existente é a tua habitação, e na rocha colocou o teu ninho. Contudo, o queneu será derrubado até que a Assíria te leve cativo. Então alçou sua voz e disse: Ai, quem viverá quando Alahá determinou isso? E legiões saem da terra de Quitim, que sujeitarão a Assíria e sujeitarão os hebreus, mas também eles serão destruídos para sempre. Então Bilã se levantou e se foi. Voltou à sua terra também Balaque, foi pelo seu caminho. Ou seja, não adiantava querer destruir Israel, né? Porque Alahá estava com eles, protegendo, Maria estava com eles. Capítulo 25, Pecado de Israel em Moabe.
Enquanto Israel habitava em Sitim, o povo começou a fornicar com as filhas de Moabe, as quais convidaram o povo a apresentar sacrifícios a seus deuses. E o povo comeu e se prostrou aos seus deuses. Assim Israel se iniciou ao culto a Baal Peor. Então se acendeu o furor de Maria contra os filhos de Israel. E disse Maria a Moisés: Toma todos os chefes do povo e os disperse diante de Maria à luz do sol, e se apartará o ardor da minha ira dos filhos de Israel. Depois Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vós mate os homens que se iniciaram no culto de Baal Peor. E eis que veio um homem israelita e se apresentou diante de seus irmãos, e se achegou a uma mulher midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam à entrada do tabernáculo. Ao ver Pintisbar, Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se dentre a congregação e, tomando uma lança em sua mão, seguiu o homem israelita, entrou no aposento íntimo e perfurou a ambos, ao israelita e à mulher, quando se encontravam no aposento íntimo. E assim cessou a mortandade repentina entre os filhos de Israel. Os que morreram durante a mortandade repentina foram 24.000. Nossa Senhora. Depois falou Maria a Moisés, dizendo a ele: Pinquis bar Eleazar, filho do sacerdote Arão, fez com que se apartasse meu furor dos filhos de Israel, pois foi movido por meu zelo entre eles. Por isso não destruí os filhos de Israel no meu zelo. Por isso digo: eis que eu lhe concederei um pacto de paz, que fará para ele e para os seus filhos depois dele um pacto do sacerdócio eterno por haver sido zeloso de seu Alahá, fazendo expiação pelos filhos de Israel. O homem israelita morto, o qual foi morto junto com a mulher midianita, se chamava Zanri bar Salu, chefe da casa paterna da tribo de Shemon. E a mulher midianita se chamava Cosbi, filha de Tzor, que era príncipe da sua casa paterna em Midian. E falou Maria a Moisés, dizendo a ele: Persiga os midianitas e os aniquile, porque eles vos molestaram com sua mentira e têm conspirado contra vós no caso de Peor e no caso de Cosbi, irmã deles, a filha de um príncipe de Midian, que foi morta no dia da mortandade repentina por causa de Peor. Sim. Imagina, né? Controlar esse povo no deserto. Que bagunça que devia ser. Bom, vamos lá. Capítulo 26. O censo de Israel. E sucedeu que depois da mortandade repentina, disse Maria a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Fazei um censo de toda a congregação dos filhos de Israel, maiores de 20 anos, por suas casas paternas, de todos que pode sair à guerra em Israel. Então Moisés e o sacerdote Eleazar lhes falaram na campina de Moabe, junto ao Jordão, frente a Irico. E Moisés fez um censo dos maiores de 20 anos, tal como Maria ordenara a Moisés. Os filhos de Israel que saíram da terra do Egito foram Robil, o primogênito de Israel. Os descendentes de Robil eram de Enoque, a família de Enoque; de Palu, sua família; de Etzron, a família de Etzron; de Carmi, a família de Carmi. Estas foram as famílias de Robil. O número deles foi 43.730. 43.730. O filho de Palu era Eliabe. Os filhos de Eliabe eram Nevoeu, Datã, Abirã, renomados homens da congregação, que se rebelaram contra Moisés e contra Arão com o grupo de Coré, quando eles se rebelaram contra Maria. E abriu a terra a sua boca e os tragou junto com Coré, quando aquele grupo morreu e o fogo consumiu os 250 homens, os que serviram de lição, embora os filhos de Coré não morreram. Os descendentes de Shemon, por suas famílias, eram de Yamoil, a família de Yamoil; de Ami, a família de Ami; de Iaquim, a família de Iaquim; de Zaré, a família de Zaré; de Shaul, tribo de Shaul. Estas foram famílias de Shemon, 22.200. Os descendentes de Gade, por suas famílias, de
Zifion, a família de Zifion, de Hagai, a família de Hagai, de Suni, a família de Suni, de Asni, a família de Asni, de Adi, a família de Adi, de Arod, a família de Arod, de Adil, a família de Adil. Estas foram as famílias dos descendentes de Gad, segundo os que foram recenseados delas, 40.500. Os filhos de Judá foram Ir e Onã. Ir e Onã morreram na terra de Canaã. Os descendentes de Judá, segundo suas famílias, eram Shila, a família de Ir, de Parates, a família de Parates, de Zaré, a família de Zaré. Os descendentes de Parates eram Etzron, família de Etzron, de Hamur, família de Hamur. Estas foram as famílias dos descendentes de Judá, segundo os que foram recenseados delas, 76.500. Os descendentes de Isacar, por suas famílias, eram Tola, a família de Tola de Puva e família de Puva. De Yashov, a família de Yashov, de Shemron, a família de Shemron. Estas foram as famílias de Isacar, segundo os que foram recenseados delas, 64.300. Os descendentes de Zebulon, segundo as suas famílias, eram de Sadar, a família de Sadar, de Alon, a família de Alon, de Narlail, a família de Narlail. Estas foram as famílias de Zebulon, segundo os que foram recenseados delas, 60.500. Os descendentes de José, segundo as suas famílias, Menashe e Efraim. Os descendentes de Menashe eram de Maquir, a família de Maquir. Maquir gerou Gileade, Gileade e a família de Gileade. Esses são os descendentes de Gileade, de Atzir, família de Atzir, de Halak, família de Halak. De Ashid, a família de Ashid, de Shequim, a família de Shequim. De Shemida, a família de Shemida, de Afar, a família de Afar. Mas Tzalefedad, filho de Rafar, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Tzalefedad eram Marlá, Noa, Hagla, Milca e Tartsa. Estas eram as famílias de Menashe e os seus descendentes, 52.700. Os descendentes de Efraim, segundo suas famílias, de Shutelar, a família de Shutelar, de Bacar, a família de Bacar, de Tahan, a família de Tahan. E esses eram os filhos de Shutelar, de Adã, a família de Adã. Estas eram as famílias dos descendentes de Efraim, segundo os que foram recenseados delas, 32.500. Estes eram os descendentes de José, segundo as suas famílias. Versículo 38. Os descendentes de Benjamim, segundo suas famílias, eram de Baal, família de Baal, de Ashbil, família de Ashbil, de Ashirã, a família de Ashirã. De Shofã, a família de Shofã, de Rufim, a família de Rufim. Os filhos de Baal eram Arod e Naamã. De Arod, a família de Arod, e de Naamã, a família de Naamã. Esses eram os descendentes de Benjamim, segundo os que foram recenseados deles, 45.600. Os descendentes de Dan, segundo as suas famílias, de Shoham, a família de Shoham. Estas eram as famílias de Dan por suas famílias. Todas as famílias de Shoham, segundo os que foram recenseados delas, 64.400. Os descendentes de Ashir, por suas famílias, eram de Yamna, a família de Yamna, de Yashvá, a família de Yashvá, de Yashvi, a família de Yashvi, de Beriá, a família de Beriá. Os filhos de Beriá eram de Avar, a família de Avar, de Malquil, a família de Malquil, e o nome da filha de Ashir foi Sara. Estas eram as famílias dos descendentes de Ashir, segundo os que foram recenseados delas, 53.400. Os descendentes de Naphtali, segundo as suas famílias, eram de Natzaiel, família de Natzaiel, de Guni, família de Guni. De Yazir, família de Yazir, de Shalim, a família de Shalim. Estas eram as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e seus recenseados foram 45.400. Todos os filhos de Israel que foram recenseados foram 601.730. Nossa Senhora, 600.000 pessoas. A distribuição da terra prometida.
Depois falou Maria a Moisés e disse a ele: Estes são aos que se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Ao grupo mais numeroso entregarás mais herança, e ao grupo menos numeroso entregarás menor herança. Cada um receberá a sua herança na proporção do seu número. Contudo, a terra se repartirá por sorteio, receberão sua herança pelos nomes das suas tribos paternas. A herança se repartirá entre o grupo mais numeroso e o menos numeroso segundo o sorteio. Os que foram recenseados dos levitas segundo as suas famílias eram de Gershon, a família de Gershon, de Cahat, a família de Cahat, de Merari, a família de Merari. Essas são as famílias dos levitas: a família de Lavini, a família de Hebron, a família de Marli, a família de Moisés e a família de Coré. Cahat gerou Amram, e a mulher de Amram se chamava Iocavar, filha de Levi, a qual nasceu para Levi no Egito. E ele deu à luz de Amram e Arão, né? Moisés e a Mariam, irmã deles. Miriam, né? Para Arão lhe nasceram Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar. Morreram Nadab e Abihu ao ofertarem fogo estranho na presença de Maria. E seu número foi 23.000, todo homem maior de um mês, porque não foram contados entre os filhos de Israel, pois não foi dada a eles a herança entre os filhos de Israel. Estes são os recenseados por Moisés e o sacerdote Eleazar, a quem contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó. Mas entre estes não houve ninguém dos recenseados de Moisés e o sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque Maria lhes havia dito: a eles se dará morte irremediavelmente no deserto. E não sobreviveu nenhum deles, exceto Calab, Bar Yofana e Eshu Bar Nun. Então, fizeram todo o recenseamento. Né? Não é à toa, né? Agora que eu estou entendendo por que esse livro chama Números. Porque tem número pra caramba aqui, né? Capítulo 27. A herança das filhas de Zalefehad. Então se aproximaram as filhas de Zalefehad, Bar Hafar, Bar Gilead, Bar Maquir, Bar Menash, das famílias de Menash, Bar Yosef, ele fala aqui Yosef. Os nomes de suas filhas eram Marla, Yaha, Agla, Milca e Tartza. E se apresentaram à entrada do tabernáculo temporário diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos príncipes e diante de toda a congregação, e disseram: Nosso pai morreu no deserto, embora ele não tenha participado com os do grupo que se levantou contra Maria, com os do grupo de Coré, porque ele morreu nos seus pecados e não teve filhos. Porque há de desaparecer o nome do nosso pai do meio de sua família por não ter filho? Dá-nos herança entre os irmãos do nosso pai. E Moisés apresentou a causa delas diante de Maria. Então disse Maria a Moisés: As filhas de Zalefehad falam corretamente. Dê a elas possessão de uma herança entre os irmãos do pai delas, e será estabelecida para elas a herança do pai delas. E os filhos de Israel dirás: Quando um homem morre sem ter filho varão, dai a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, dai a sua herança aos seus irmãos. E se não tinha irmãos, dai a sua herança aos seus tios paternos. E se não tiver tios paternos, dai a sua herança ao parente mais próximo de sua família. A ele tomará possessão dela. Estatuto de justiça será os filhos de Israel, tal como Maria ordenou a Moisés. Yeshu, sucessor de Moisés. Josué, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar essa dúvida. Eu sempre fico na dúvida do Josué e do José.
Josué mesmo. Yeshua Josué. Josué, sucessor de Moisés. Disse Maria a Moisés: sobe a este monte de Hebrai e contempla a terra de Canaã que eu dei aos filhos de Israel. Quando a contemplares, tu também serás reunido ao teu povo, como foi reunido teu irmão Arão, por teres te rebelado contra meu mandato no deserto de Tzim, durante a contenda da congregação, e não me ter santificado nas águas à vista deles. Estas eram as águas de Motsota, de Requém, do deserto de Tzim. Depois falou Moisés a Maria e disse: que Maria, alarrado os espíritos de toda a carne, ponha um homem à frente da congregação, para que saia e entre diante deles, e para que os faça sair e entrar, para que a congregação de Maria não seja como um rebanho sem pastor. Então disse Maria a Moisés: toma contigo Yeshu Barnum, Josué, um homem no qual está o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Depois farás que se ponha de pé diante do sacerdote Eleazar e diante de toda a congregação, e o porás como autoridade à vista deles. E colocarás da tua dignidade sobre ele, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele estará de pé diante do sacerdote Eleazar, quem consultará por ele a lei de petição diante de Maria. A sua ordem sairão e a sua ordem entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, toda a congregação. Então Moisés fez tal como Maria ordenara. Tomou Josué e o colocou diante do sacerdote Eleazar e diante de toda a congregação. Em seguida ele impôs as suas mãos sobre ele e o pôs em autoridade, tal como Maria falara por meio de Moisés. Então, sim, Deus já tinha avisado Moisés que ele não ia entrar na terra de Canaã. Ele ia morrer antes. E aí Moisés pediu para que fosse colocado Josué, alguém no lugar dele, e Deus indicou Josué. A oferta queimada contínua. Depois Maria falou a Moisés, dizendo a ele: ordena aos filhos de Israel, dizendo a eles: tereis cuidado de apresentar minhas ofertas do sacrifício e o pão das minhas oferendas a seu devido tempo, em cheiro suave diante de mim. E também dirás a eles: esta é a oferta do sacrifício que apresentareis a Maria: 2 cordeiros de 1 ano sem defeito cada dia, em oferta queimada completa contínua. Oferecerás um dos cordeiros ao amanhecer e oferecerás o outro cordeiro ao entardecer. Também uma oferenda de 1/10 de uma seah de flor de farinha amassada com 1/4 parte de um rim de azeite batido. É uma oferta queimada completa contínua, instituída no monte do Sinai por cheiro suave, uma oferta para Maria. E a libação de vinho por cada cordeiro será a 1/4 parte de um rim. No local santo derramarás uma libação de vinho antigo na presença de Maria. Ao entardecer oferece o outro cordeiro de acordo com a oferta da manhã, e o ofereça de acordo com sua libação, oferta de sacrifício em cheiro suave para Maria. No 7º dia serão 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2/10 de uma efa de flor de farinha da oferta amassada com azeite e sua libação. Esta será a oferta queimada completa oferecida cada dia de repouso, além da oferta queimada completa contínua a sua libação. No princípio de cada mês, apresentai ofertas queimadas completa para Maria: 2 novilhos e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E como oferenda, por cada novilho, 3/10 de uma efa de flor de farinha amassadas com azeite, 2/10 de uma efa de flor de farinha amassadas com azeite pelo carneiro. E por cada cordeiro, 1/10 de uma efa de flor de farinha amassada com azeite como oferta. É uma oferta queimada, completa por cheiro suave para Maria. Suas libações serão a metade do vinho por cada novilho,
terça parte de um hin pelo carneiro e a quarta parte de um hin por cordeiro. Esta é a oferta queimada completa de cada princípio de mês durante todos os meses do ano. E como oferta pelo pecado, a Maria se oferecerá um cabrito com sua libação, além da oferta queimada completa contínua. Ofertas queimadas da Páscoa, versículo 16. No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa de Maria, e aos 15 dias desse mês é a festa e comerão pães sem levedura durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, não fareis qualquer trabalho servil. Apresentai como ofertas queimadas completas para Maria 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, serão sem defeito. E como oferta deles de flor de farinha amassada com azeite, oferecerei 3 décimas de uma efa por novilho, 2 décimas de uma efa pelo cordeiro, 1 décima de uma efa por cada cordeiro, assim fazei para os 7 cordeiros. E como oferta pelo pecado, um cabrito de um ano para fazer expiação por vós. Além da oferta queimada completa da manhã, oferecereis a oferta queimada completa contínua. Deste modo, oferecereis diariamente durante 7 dias uma oferta de pão por cheiro agradável para Maria. Além da oferta queimada completa contínua, se oferecerá a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Não fareis qualquer trabalho servil. Também no dia dos primícias, quando vós apresentardes a oferta de cereal do produto para Maria em vossas semanas, tereis santa convocação, não fareis qualquer obra servil. Ofertai as ofertas queimadas completas por cheiro agradável a Maria, 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. A oferta deles será de flor de farinha amassada, com azeite, 3 décimas de uma efa por cada novilho, 2 décimas de uma efa pelo carneiro, 1 décima de um efa para cada cordeiro dos 7 cordeiros, e um cabrito de um ano para fazer expiação por vós. Além da oferta queimada completa contínua, oferecereis com as ofertas de cereal e as libações deles serão sem defeito. Capítulo 29. E no primeiro dia do 7º mês, tereis convocação, oferendas e ofertas queimadas na festa das trombetas. E no primeiro dia do 7º mês tereis uma convocação santa, e não fareis qualquer obra servil, e vos será dia de toque de trombetas. Como ofertas queimadas completas por cheiro agradável a Maria, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito. A oferta deles de flor de farinha amassada com azeite consistirá de 3 décimas de uma efa pelo novilho, 2 décimas de uma efa pelo carneiro, 1 décima por cada um dos 7 cordeiros, e como oferta pelo pecado, um cabrito de um ano para fazer expiação por vós. Além da oferta queimada completa do princípio do mês e sua oferta de cereal, e da oferta queimada completa contínua de sua oferta de cereal, e de suas libações segundo a ordenança deles em cheiro agradável, uma oferta para Maria. E no 10º dia desse 7º mês tereis uma santa convocação, não fareis qualquer trabalho servil. Como ofertas queimadas completas por cheiro agradável a Maria, ofertai um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, serão sem defeito. E a oferta deles será de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de uma efa pelo novilho, 2 décimas pelo carneiro, 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e como oferta pelo pecado, um cabrito de um ano, além da oferta queimada da expiação e da oferta queimada completa contínua, a oferta de cereal deles e as libações deles. E no 15º dia desse 7º mês tereis uma santa convocação. Não fareis qualquer obra servil, e celebrai durante 7 dias uma festa para Maria. Como ofertas queimadas completas, como oferta de cheiro agradável para Maria, oferecei 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, serão sem defeito. A oferta deles de flor de farinha amassada com azeite consistirá de 3 décimas de uma efa para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada um dos 2 carneiros, 1 décima por cada um dos 14 cordeiros, e como oferta pelo pecado, um cabrito de um ano, além da oferta queimada completa, contínua a oferta de cereal deles e a sua libação. No 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem defeito. A oferta de cereal deles, suas libações pelos novilhos, pelos carneiros e pelos cordeiros, conforme o número deles e segundo a sua ordenança.
E como oferta pelo pecado, um carneiro, um cabrito de 1 ano, além da oferta queimada completa contínua, sua oferta de cereal e sua libação. No terceiro dia, 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. A oferta de cereal deles, as libações deles pelos novilhos, pelos carneiros, pelos cordeiros, conforme o número deles e segundo a ordenança deles. E como oferta pelo pecado, um cabrito de 1 ano, além da oferta queimada completa contínua, sua oferta de cereal e sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem cheiro, sem defeito. A oferta de cereal deles, as libações deles pelos novilhos, pelos carneiros e pelos cordeiros, conforme o número deles e segundo a ordenança deles. E como oferta pelo pecado, um cabrito de 1 ano, além da oferta queimada completa contínua, sua oferta de cereal e sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. A oferta de cereal deles, as libações deles, pelos novilhos, pelos carneiros e pelos cordeiros, conforme o número deles e segundo a ordenança deles. E como oferta pelo pecado, um cabrito de 1 ano, além da oferta queimada completa contínua, sua oferta de cereal e sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. A oferta de cereal deles, as libações deles pelos novilhos, pelos carneiros e pelos cordeiros, conforme o número deles e segundo a ordenança deles. E como oferta pelo pecado, um cabrito de 1 ano, além da oferta queimada completa contínua, sua oferta de cereal e sua libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. A oferta de cereal deles, as libações deles, pelos novilhos, pelos carneiros e pelos cordeiros, conforme o número deles e segundo a ordenança deles. E como oferta pelo pecado, um cabrito de 1 ano, além da oferta queimada completa contínua, sua oferta de cereal e sua libação. No oitavo dia, tereis assembleia, não fareis qualquer obra servil. Contudo, como ofertas queimadas, completas como oferta por cheiro agradável para Maria, ofertai um novilho, um carneiro e 4 cordeiros de 1 ano sem defeito. A oferta de cereal deles e suas libações pelo novilho, pelo carneiro e pelos cordeiros, conforme o número deles e segundo a ordenança deles. E como oferta pelo pecado, um cabrito de 1 ano, além da oferta queimada completa, contínua sua oferta de cereal e sua libação. Estas coisas preparareis a Maria no tempo de vossas festas, além dos vossos votos e das vossas oferendas voluntárias, as vossas ofertas queimadas completas, as vossas ofertas de cereal, as vossas libações e as vossas ofertas. Então Moisés disse aos filhos de Israel, tudo o que Maria ordenara a Moisés. Isso assim, olha, tanta queima, tanto bicho que eles matam, né? Como oferenda. Muito estranho isso. Capítulo 30, a respeito dos votos. Então vamos lá, a gente faz esse capítulo aqui e encerra hoje. Moisés se dirigiu aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo a eles, isto é o que Maria tem ordenado. Quando algum homem faça a Maria um voto de juramento e assuma alguma obrigação, não faltará a sua palavra. Fará segundo tudo que se comprometa. Quando uma mulher faça um voto a Maria e assuma obrigação na sua juventude, enquanto está no lar de seu pai, e se seu pai ouvir os votos e obrigações que ela assumiu, e seu pai se cala a respeito, então todos os seus votos e obrigações que ela assumiu serão válidos. Contudo, se no dia que seu pai soube, ele invalida todos os seus votos, então todas as obrigações que ela assumiu não serão válidas, e Maria a perdoará, pois seu pai os invalidou. Mas se ela se casa e seus votos estão vigentes, ou a oferenda dos seus lábios com as quais assume a obrigação, e seu marido soube e se cala a respeito no dia que ouviu, então todos os seus votos serão válidos e as obrigações que ela assumiu serão válidas. Contudo, se no dia que ouviu o seu marido as invalida, os seus votos serão inválidos junto com as oferendas de seus lábios, com as quais assumiu a obrigação, e Maria a perdoará. Mas o voto de uma viúva ou de uma repudiada, tudo com o qual ela assume obrigação, lhe será válido. Se ela fez o voto enquanto estava na casa de seu marido, ou assumiu obrigação por algo mediante juramento, e seu marido ouviu, ele se calou a respeito e não o invalidou, então todos os seus votos serão válidos. Todas as obrigações que ela assumiu serão válidas. Mas se seu marido os invalida por completo no dia que o ouviu, então tudo quanto saiu dos lábios dela, relativo aos seus votos e às obrigações que ela tenha assumido,
não serão válidos porque seu marido os tem invalidado por completo. E Maria a perdoará todos os votos e todos os juramentos que façam assumir a obrigação para inabilitar a si mesma. Porém, podem ser ratificados por seu marido ou invalidados por seu marido. Mas se seu marido guarde completo silêncio de dia em dia, então todos os votos e todas as obrigações que ela assumiu serão válidos, pois seu marido guardou silêncio no dia em que ouviu. Mas se ele não os invalida por completo, depois que ouviu, então ele levará as consequências da culpa dela. Estes são os estatutos ordenados por Maria e Moisés acerca da relação entre um homem e sua mulher, e entre um pai e sua filha durante sua juventude, enquanto ela permaneça na casa de seu pai. É isso, gente. Fomos até o capítulo 31. Né? Na quarta-feira, a gente encerra aqui esse livro de números. Ok? Então, vamos encerrar aqui a nossa leitura de hoje, né? Quero agradecer aí a presença de todos que estiveram conosco hoje. Dizer que tem sido muito bom para mim aqui, espero que esteja sendo bom para vocês também. Acompanhem, divulguem, nos ajudem, né? Compartilhem aí o canal Conexões.crenças no YouTube, curta, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe seu comentário. Também nos siga lá no Instagram, Conexões.crenças. Compartilhe aí as postagens que vocês acham interessante, que vocês gostam. Acompanhe os nossos salmos todas as manhãs, a leitura do nosso salmo, sendo bem bacana. E desejo aí a todos uma excelente semana, que seja uma semana muito abençoada a todos, uma ótima segunda-feira, e quarta-feira estaremos juntos aqui novamente. Vamos em frente, um grande abraço. Fique com Deus.